Zagueiro Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, morreu durante a semana em São Paulo, terça-feira. Ele ficou 5 dias internado depois de uma parada cardíaca durante uma partida contra o São Paulo pela Libertadores da América. O atleta tinha 29 anos, desmaiou em campo por causa de uma arritmia cardíaca. E a gente vai tratar um pouco mais desse assunto com Aníbal Barros Júnior, médico cardiologista. Doutor Aníbal, muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Sem áudio. O senhor está me ouvindo, doutor Aníbal? A gente vai ajustar o áudio com o médico cardiologista, com o doutor Aníbal, e já voltamos para falar um pouquinho mais sobre a morte. Voltou? Então vamos lá. Doutor Aníbal, o senhor está me ouvindo agora? Voltou? Estou ouvindo sim, agora estou ouvindo. Que bom. Bem-vindo e obrigado pela entrevista. Doutor Aníbal, eu queria que o senhor começasse contando para a gente em que nível o esforço físico feito pelo atleta foi fundamental para que a arritmia tivesse aquele desfecho. Bom, primeiro nós vamos, Rafael, entender o que é uma arritmia cardíaca. Tá? A arritmia cardíaca, o que é? A arritmia cardíaca é um descompasso do coração. Primeiro a gente tem que entender o que é o coração. O coração é uma bomba de músculo, ele tem um comando elétrico. Esse comando elétrico vem lá do nosso sino atrial, que vem e faz que faça a contração ventricular, né? Então, o que é a arritmia? A arritmia é um descompasso. A gente tem que entender que a arritmia, nós temos uma gama enorme de arritmias. As arritmias podem ser taquiarritmias ou bradiarritmias, né? Quando é que nós temos que nos preocupar com isso, né? As arritmias, geralmente, a gente não pode confundir muito taquicardia com bradicardia, né? Porque taquicardia, quando você corre, você acelera o seu coração, você vai ter vai ser acelerado, mas aquilo é uma taquicardia fisiológica, que ela vai voltar ao normal. E a bradicardia, quando você está descansando ou está no sono, ela está lá. Então, as pessoas confundem um pouco isso. Eu estou bradicárdico, né, com a frequência muito baixa. Na verdade, isso não é uma patologia. Bradiarritmia é um problema. Taquiarritmia também é um problema. Tá? Causas, nós temos de arritmias, várias causas de arritmia, né? Mas a gente tem que entender que a maioria das arritmias são alterações estruturais do coração. O coração está com um problema estrutural. Estrutural o quê? Ou você teve um infarto, ou você tem um problema nas válvulas, ou você tem doença de Chagas, ou você tem uma miocardiopatia hipertrófica, que são as causas de maiores de arritmias que a gente pode chamar de malignas. A gente tem que entender que nós temos as arritmias benignas e as malignas. As benignas estão na maioria da população. A população tem uma arritmia benigna na maioria das vezes. E ela é benigna, ela não vai te causar mal algum, né? Elas não vão te levar a problemas mais sérios. As taquiarritmias, sim, nós temos que ficar preocupados, né? Temos a taquiarritmia chamada fibrilação atrial, muito comum. Essa fibrilação, ela aparece em alterações estruturais, algumas vezes no coração, e ela pode aparecer, ela é mais comum que a gente vê por aí. Nós temos que se preocupar com a fibrilação atrial quando? Quando ela começa a afetar a parte da bomba do coração. O atrial fica lá nos átrios, ele fica tremendo e não tem força para bater, e passa direto o estímulo, né? O estímulo passa direto, e aí é uma fibrilação atrial. O problema é o seguinte, o problema são as taquicardias malignas, né? Essas nós temos que nos preocupar, principalmente as taquicardias que provavelmente o jogador Juan teve, né? Provavelmente, né? Ele deve ter tido provavelmente uma taquicardia ventricular que evoluiu para uma fibrilação ventricular. Agora, doutor, um atleta de elite como ele, antes de fazer tanto esforço, de enfrentar uma temporada, é submetido a uma série de exames, né? Isso não é identificável?
Olha, Rafael, é assim, ele parece que me passou por seis clubes antes, né, o Juan. Ele foi investigado em todos os clubes, né? Ele disse que ele, lá em 2014, apresentou uma arritmia em 2014, 10 anos atrás. Que a gente não sabe, não tem o detalhe de saber, ninguém sabe qual era essa arritmia, né? A gente sabe que ele teve uma arritmia, agora qual era, nós não sabemos, né? Então, 6 clubes, todo clube vai fazer uma avaliação. Não tem o clube. Você, primeiro, uma causa de não contratar um atleta é ele não ter problema cardiológico ou problema ortopédico. Mas é a causa. Então, se tiver alguma causa dessa, ele não vai ser contratado. Então, ele foi investigado. O que eu acho que aconteceu nele, ou ele tinha um problema, pode ser, que a gente acha, tudo são hipóteses, mas o problema aí, talvez, da própria constituição genética mesmo, né? E é uma causa que a gente chama idiopática. Não tem uma causa justificável do que aconteceu ali com ele, né? Muito bem, nós conversamos com o Dr. Aníbal Barros Júnior. Doutor, muito obrigado pela entrevista e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado.